Deixa eu conhecer os botões aqui. Só apertar isso. Pronto. Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Uma imensa alegria estar aqui hoje, né? Eu queria gastar um tempo aqui mostrando essa alegria para vocês, essa honra, mas com esse sentimento meu, eu apresento para vocês, gente, o tema da minha palestra, otimização de dose na tomografia computadorizada, onde eu vou falar de estimativas de doses bem importantes, que é o CTD-IV e o DLP, e vou trazer uma outra estimativa que tem sido base de muitos estudos a nível nacional e internacional, tá bom? Então, vamos lá, vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? Eu sou tecnólogo, sou biólogo, tenho pós-graduação em docência e novas tecnologias, pós-graduação em tomografia e ressonância, trabalhei na Universidade Federal da Bahia por muitos anos, na Superintendência de Educação à Distância, né, no curso de pós-graduação em Educação Ambiental, fui avaliador de TCC também, de 12 TCCs na época, sou professor do Estado, inclusive dou aula de iniciação ao trabalho científico, né, tenho um artigo publicado na área de Educação Ambiental e apresentei ano passado um artigo no primeiro Congresso Nordestino. Por que eu estou dizendo isso? Porque o viés da minha apresentação hoje é justamente esse caráter acadêmico. É o meu estilo, eu gosto de discutir artigos científicos, criar conexões que se somam para uma conclusão, para um desfecho, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar nossa apresentação, que eu sei que o tempo é precioso, né, minha querida? Vamos lá. Gente, eu já vou começar minha apresentação com uma afirmação. Quando se tratar em quantidade de exames, a tomografia computadorizada é a modalidade de exames que mais cresceu nos últimos anos. E não sou eu que digo isso, não. É justamente o mapa assistencial de saúde suplementar do ano passado, onde nós temos vários índices fornecidos pela Agência Nacional de Saúde, e dentro desses índices, dentro dos vários índices, tem um que é bem interessante para a gente, que é quantidade de exames vezes 1.000 habitantes. Olha só, em 2019, pré-pandemia, nós tínhamos esse quadro que vocês estão vendo aí agora. Radiografia em primeiro lugar, é claro, e ali ressonância magnética, e abaixo da ressonância magnética, olha quem está, tomografia. Com o índice ali não dá para enxergar, 165, mais ou menos isso. Desculpa que daqui não dá para enxergar. Tá bom, passou-se a pandemia, vimos a importância da tomografia computadorizada mais do que nunca. Em 2023, quando nós pensávamos que iríamos frear essa quantidade, não, a tomografia continuou crescendo. Cresceu tanto que ultrapassou a ressonância magnética, que também cresceu. E, em primeiro lugar, a radiografia, perceba que diminuiu. A tomografia computadorizada é a modalidade de exame que mais cresceu nos últimos anos. Vou trazer um fato concreto, então. Em 2021, um importante hospital foi inaugurado lá no estado de Pernambuco, e eles tinham uma média mensal de 230 exames de tomografia. Ano passado, eles estão agora com uma média mensal de 1.500 exames de tomografia. Ano passado, eles fizeram cerca de 15.000 exames e neste ano, eles já sabem que esse número será superado. Mas é isso, temos que prestar atenção no seguinte. Uma vez que nós sabemos que tem muito exame de tomografia acontecendo, nós sabemos também que a dose de radiação que essa modalidade envolve é muito alta. Então, o tema otimização de dose na tomografia é extremamente relevante, tá bom? Só para a gente lembrar um pouquinho, essa tabela tem como base o Colégio Americano de Radiologia. Uma tomografia de abdômen tem uma dose semelhante a 300 a 400 radiografias. É muita dose. Uma tomografia de coronárias, que tem sido uma modalidade da vez, né, que tem crescido bastante, impulsionador da tomografia. Olha a dose, semelhante a 350, 750 radiografias. Vamos pensar, então, em otimização de dose mais do que nunca. Então, eu trago a parte conceitual da minha apresentação aqui hoje. Vou falar o que é otimização de dose, vou apresentar duas estimativas de dose que estão no próprio software à nossa disposição, automaticamente ele é calculado, e vou apresentar um novo estimativo, não é tão novo assim, mas tem sido a base de muitos estudos. Então vamos lá. Para falar de otimização de dose, pessoal, eu trago aqui como referência doutor, PhD em Física Médica, Dr. Manuel Arreola, que inclusive já esteve aqui no Brasil em 2022. Né? Ele é professor da Universidade da Flórida. E ele mostra aqui, de uma forma bem desenhada e ilustrativa, que a otimização de dose não é tão simples como a gente pensa. Muitos fatores nós temos que levar em conta.
Contraste, resolução, ruído, espessura de corte, KV, MAS, o modo de reconstrução, o contraste que vai ser utilizado, o fluxo do contraste, as questões anatômicas, psicológicas e fisiológicas do paciente. Porque foi como o Carlos falou, otimização de dose não é a mera redução da dose, é a redução pensando estrategicamente em qualidade de imagem. Então, para nós chegarmos em uma configuração otimizada, tem que ter um trabalho multiprofissional. Você, tecnólogo, junto com a equipe médica, junto com o application, todo mundo conversando para conseguirmos atingir uma configuração otimizada. Então, não é tão simples como nós pensamos. Mas o que é que pode nos guiar? Nessa busca pela otimização, as estimativas de dose, CTD/vol e o DLP. Vamos lá. Aqui nós temos o Dose Report. Todo software ele tem o seu Dose Report, é norma internacional. E o que é que está mostrando para você, operador? Essa imagem. Operador, essa aquisição que você vai fazer nós calculamos, o software calcula para você as seguintes estimativas que provavelmente o paciente vai receber. CTD/vol 18,1 mg e DLP 412,7 mg/centímetro. Ótimo. Só que nós temos que prestar atenção em um detalhe antes de eu diferenciar esses dois parâmetros para vocês. Essa estimativa de dose, ela não tem como base de cálculo a especificidade anatômica do paciente. Ela tem como base de cálculo um phantom, que é diferente de um ser humano, concorda? Então, é dessa forma que é calculado o CTD/vol e o DLP. São feitas aquisições em um phantom com um dosímetro tipo caneta. Esse phantom é feito de um material chamado PMMA, polimetil metacrilato. Tem um de 16 centímetros de diâmetro, tem um de 32. E através desses testes, esses dados são inseridos no software e a partir disso ele é calculado automaticamente para você, operador. Tá bom? Então, uma vez que você vai fazer uma aquisição, ele calcula. O CTD/vol é justamente a estimativa de dose relacionada ao pitch daquele exame. Lembrando, não é a dose real que o paciente vai receber. É uma dose estimada, tendo como base de cálculo um phantom. E o DLP seria a estimativa de dose relacionada ao comprimento de varredura. Mas com certeza isso está à nossa disposição e vai nos guiar para saber se a dose que está sendo aplicada é elevada ou não. Então ele dá respostas para a gente bem viáveis. Só que deixamos bem claro que não é fiel. Como vocês podem ver, essa ilustração, 2 pacientes com anatomias totalmente diferentes, mas como a base de cálculo é feita através de phantoms, a estimativa vai indicar a mesma dose para os 2 pacientes, o que não é real. Graças a Deus, a ciência avança com a ajuda de vários estudiosos em cadeia e foi criada uma outra estimativa, que é o SSDE. O SSDE foi criado pela Associação Americana de Física Médica alguns aninhos atrás. E olha que interessante, agora nós não vamos utilizar o phantom, vamos utilizar as medidas do paciente, lateral e antero-posterior. A partir disso nós temos um diâmetro efetivo personalizado para aquele paciente. Olha que maravilha, né? E aí os novos estudos têm se baseado nessa estimativa, fazendo essa comparação do CTD/vol que está à nossa disposição no software e o SSDE. Essa pesquisa foi publicada na Revista Brasileira de Física Médica e mostrou para a gente justamente o que nós já esperávamos. O SSDE ele é muito mais fidedigno, porém ele deixou uma observação. É necessário que essa estimativa seja colocada no software, porque não está. Nós precisamos calcular. Esse outro artigo é maravilhoso, pessoal. Ele é fantástico, ele é do Instituto Federal de Santa Catarina, né, orientado por Daiane Cristine, que para mim é referência nacional em otimização de dose. Ele analisou 856 exames de tomografia para fazer esse trabalho. Olha a complexidade desse tipo de pesquisa. E mais uma vez, comparando essa CTD/vol com o DLP, eu estou falando rápido, gente, que meu tempo é mais reduzido, viu? Só para explicar. Percebeu-se, SSDE realmente é muito mais fidedigno, tá bom? Porém,
ele é operador dependente. Você precisa calcular manualmente. Imagine você fazer um trabalho desse com 856 exames. Outro detalhe que esse trabalho mostrou, que foi bem interessante. O SSDE, ele ainda pode ser aprimorado. Porque, perceba, ele leva em conta o diâmetro do paciente, mas ele não leva em conta as diferentes densidades dos órgãos internos do paciente. Portanto, dá para a gente ainda desenvolver melhor essa estimativa para ela ser ainda mais fidedigna. Outra limitação é justamente essa questão do cálculo. Só para mostrar para vocês a complexidade que é você calcular o SSDE. Você faz a medição, faz um corte axial, né? Faz a medição anteroposterior, a medição lateral. Através disso, faz ali uma raiz quadrada para ter o diâmetro efetivo daquele paciente. Com esse diâmetro, olhe a dor de cabeça. Com esse diâmetro efetivo, você vai em uma tabela da Associação Americana de Física Médica, transforma isso em um fator numérico para calcular junto com o CTD-IV. Percebeu que não é prático nós utilizarmos esse parâmetro ainda, apesar dele ser melhor? Por isso que estudos são necessários para mostrar o quão é importante essa nova estimativa. Né? Esse outro artigo aqui que eu busquei, ele é indiano. Perceba que eu tive que dar uma viajada aí, né? Garimpando os artigos. E esse artigo indiano, ele fez um trabalho com 111 pacientes e percebeu, realmente, o SSDE ele é mais fidedigno, porém, ele sentiu falta de um espectro maior de pacientes, indicando para os leitores que é necessário mais pesquisas, principalmente com espectro maior de pacientes, abaixo de 30 quilos, acima de 100 quilos, para que a gente possa ver como o SSDE se comporta dentro esse espectro. Né? Aí eu trago só minhas considerações finais aqui, falei bastante rápido, não foi, gente? Desculpa. Otimização de dose, ele realmente é um tema extremamente importante, como eu mostrei para vocês. A quantidade de exames tem crescido bastante. Para isso, nós, operadores, temos que nos apropriarmos dessas estimativas, em vez de ficar ali apenas executando o exame. O CTD-IV e o DLP ainda são as estimativas mais usuais, mais funcionais, porque eles são calculados automaticamente. O SSDE, apesar de ser extremamente elogiado pelos cientistas, na prática, é uma observação minha agora, é inviável você, para cada paciente, ficar calculando o SSDE específico para cada paciente. Não dá. Por isso é necessário que seja introduzido nos softwares futuramente. Outra observação minha, agora como professor, eu percebi uma escassez enorme de estudos envolvendo otimização de dose na tomografia. No exterior nós temos alguns trabalhos, porém, a nível nacional, eu senti falta desse interesse. Até porque é um tipo de estudo complexo, multiprofissional. Não dá para você, sozinho, sem uma equipe, fazer um trabalho como esse. Então fica aqui essa minha busca por iniciação científica, esse estímulo para desenvolver a leitura acadêmica, escrita acadêmica, iniciação científica, as bolsas de estudo, tudo isso é uma bandeira que eu sempre vou carregar como professor, né, gente? E só para finalizar aqui estão minhas redes sociais, para quem quiser assistir, e eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação. Muito obrigado, pessoal. Eu fiz quanto tempo? 15 minutos que eu tinha. Fiz 14 minutos, ó.